Jesus. Convido os irmãos a ficar em pé. Abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Amém? Amém. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Apenas esse versículo. Senhor Deus e amado Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desta noite, Pai, eu só posso estar falando, Senhor, a cada um dos teus servos, meu Pai. Usa, Senhor, a tua serva que se encontra aqui, Senhor, em tua presença, Pai. O Senhor sabe, Senhor, o que o teu povo necessita. O Senhor sabe o que está no coração de cada um, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar visitando, Pai. Fala, Senhor, com o teu povo nesta noite. Fala com aqueles que estão em casa, Senhor, que por algum motivo não puderam vir, pois a noite está fria, alguns têm problemas de enfermidade, Pai, não podem estar saindo, Pai. Guarda cada um, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Pastor, sempre colocando na brecha. Vamos falar um pouquinho de paz, né? Nós estamos vivendo uma situação no mundo que está difícil a gente encontrar paz. Mas de que paz nós vamos falar esta noite? Porque quando a gente vai ouvir as notícias, quando a gente liga a televisão ou abre o celular, a gente só encontra tragédias. E é muito difícil achar que nessa situação em que o mundo está, a gente possa encontrar alguma paz. Sabe? As pessoas estão atordoadas com tantos acontecimentos, não só o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas em tudo. Em todo o mundo, coisinhas pequenas, assalto, as pessoas matam por coisas banais. Uma briga de trânsito, uma briga de vizinho, na escola as crianças não estão tendo respeito mais, sabe? Então, assim, as próprias crianças, elas estão se agredindo de maneira cruel. A semana passada mesmo, passou aí 2 jovens, espancaram tanto um outro jovem que ele veio a falecer. Então, assim, é difícil a gente encontrar a paz quando a gente lidar com esse tipo de situação. Quando a gente olha assim, a gente começa a ler e fala assim, não, mas aonde que está a paz nesse? Como que a gente vai conseguir ter paz no nosso coração com o mundo desse jeito? E eu quero falar com os irmãos hoje sobre essa paz, a paz genuína, aquela que vem de Jesus, aquela que Ele quer nos proporcionar, aquela paz que apenas o Senhor Deus, Ele pode dar à nossa alma. Porque a paz, a verdadeira, ela tem que estar dentro de nós, encontrar ela no nosso pensamento, dentro de cada um de nós. Porque essas situações, elas vêm nos causar transtorno mesmo. Às vezes a gente não consegue enxergar Deus. Quando a gente vê essas situações acontecendo, a gente olha assim, a gente fica procurando. Mas aonde é que está Deus que permitiu essa situação acontecer? Por que que isso aconteceu com fulano, aconteceu com Betânia, aconteceu naquele estado, aconteceu em outros países? Terremoto, não sai, não adianta. Então, assim, aí aonde a gente vai estar, aí a gente vê assim e a gente se abala. Nós queremos ou não, nós ficamos abalados com essa situação. Ela toca. Porque só uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem temor a nada, ela não vai se abalar em ver a desgraça alheia dessa maneira. Como a gente viu muitas pessoas falando, vídeos desejando, eu vi uma mulher, ela falando que as pessoas já tinham que morrer mesmo. Ela falou dessa maneira, esse povo, sou muito orgulhoso, tem que morrer mesmo. Então, é uma pessoa dessa, é uma pessoa totalmente ímpia, uma pessoa sem amor, é uma pessoa sem paz. Porque quando a gente não deseja paz para os outros, quer dizer que nós também não a temos.
Então é muito triste a gente lidar com pessoas que vivem desse jeito. Então a gente tem que... O que a palavra de Deus ela nos ensina sobre como lidar com essas emoções e o que é a paz verdadeira. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas 22:9. É primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas. 22. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Desligou. Vou botar. Pra cima. Então ela está apagando, a luz apagou, ela acende e apaga. Então aqui, só que aqui nós estamos falando de uma paz. Quando Davi, o Senhor falou com Davi a respeito dessa paz, ele está falando de uma paz de conflitos, que não haveria conflitos. Porque Davi foi um homem de guerra. Houve muitas guerras na época dele, houve muito sangue derramado. Então ele falou com Deus, falou com Davi, que seu filho viveria num tempo de paz. Não haveria conflito, não haveria guerras. Não haveria guerras no tempo de Salomão. Então essa é uma paz diferenciada. Quando a gente está assim, livre de conflitos, livre de paz, de guerras, livre assim, de contendas com os nossos vizinhos. Então, não é essa paz realmente. Então, essa é a paz do Antigo Testamento que está sendo falada aqui. É aquela paz que foi colocada antes da vinda de Jesus. Uma falta de guerra, que significa um bem maior, um bem-estar para um grupo, para uma nação. Mas é essa paz também que nós estamos procurando? Sim, nós queremos que o nosso país esteja em paz. Queremos que os países vizinhos também estejam em paz. Claro que nós queremos isso, que as guerras elas sejam abolidas, elas saiam. Mas infelizmente, a guerra está no coração do homem. Então é difícil a gente conviver, saber que não vai ter guerras no mundo, principalmente está próximo à vinda de Jesus e o mundo cada vez está mais afastado do Senhor. Já o Novo Testamento, ele traz uma ampliação maior dessa ideia de paz. Ela é uma paz satisfatória, aquela paz que vem de Cristo, que a gente recebe dele. A paz que foi estabelecida com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é essa paz que nós estamos procurando hoje. Quando falamos de paz, as pessoas já procuram a paz interior. Eu não tenho lutas, eu não tenho adversidades, sem angústia, sem medos. Controle emocional. As pessoas acham que a paz também é isso. É aquele controle, estou tranquila, estou em paz comigo mesmo. As pessoas têm essa, estou em paz comigo mesmo. Aquela sensação que traz calmaria, tranquilidade, sabe? É um tipo de controle para o dia a dia apenas. O fato é que quando as pessoas elas não têm essa paz que elas procuram, aí elas começam a ter ansiedades. E com ansiedade começam a vir os vícios, porque elas começam a procurar remédios para combater essa ansiedade que ela está sentindo. Os remédios já não são mais o suficiente, então elas começam a procurar drogas mais fortes. E aí vem o vício da bebida e muitos outros vícios que a gente vê aí que está acabando com a nossa adolescência principalmente. Sabe? Porque a balada, essa alegria passageira, essa paz que eles procuram nas baladas, que brigam em casa, larga filho, algumas adolescentes, sabe, que já engravidou antes no casamento, aí que ela quer para a balada, que aquilo é a satisfação, é a alegria que ela sente, é a paz que elas acreditam ter. Algumas já procuram viagens,
outras vão passear no parque, já ir para a natureza, outras já estão assim, já preferem ficar sozinhas. Eu fui um tipo de pessoa assim, que eu gostava de ficar muito sozinha. Eu trancava a minha porta e quando alguém batia, eu fingia que nem estava em casa. Cheguei a fazer isso, a fingir que não estava em casa, a ficar em silêncio. Sabe? Eu não gostava de falar com as pessoas, não gostava de ver pessoas. Eu fui uma pessoa assim que eu já me fechei muito para o mundo. E quando eu falava com as pessoas, era com ignorância, com brutalidade. Sempre assim, nunca fui uma pessoa de muita paz para lidar com as pessoas. Sempre gostei muito de me isolar. Hoje eu já me libertei disso, graças a Deus. Amém. Algumas vezes eu passo assim na rua, eu vejo algumas pessoas, eu não quero falar com elas, eu faço de conta que não vi, depois eu volto atrás e cumprimento a pessoa, aí vou conversando com elas, aí eu percebo que já é o quê? O veneno do inimigo para me levar novamente àquela situação em que eu gostava de ficar sozinha, que eu gostava de não falar com as pessoas. Então aí eu volto atrás e eu falo com as pessoas. Não é uma pessoa chata, aquela pessoa que só fala, só reclama da vida, essa aí a gente evita mesmo, essa aí não tem jeito, a gente tem que evitar. Salmos 8:4. Não, perdão, é o contrário, é Salmo 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa é a paz que Davi nos fala, aquela paz que a gente tem tranquilidade em qualquer coisa. Se deitar e dormir, não ficar com aqueles pensamentos, o que eu vou fazer amanhã, e agora, que problema? Essa é uma paz genuína que vem do Senhor, é você ter aquela tranquilidade. Porque a partir do momento que você se deita e você não consegue dormir, você começa a ter pesadelos, é sinal que tem alguma coisa errada dentro de você. É sinal que o Senhor não está habitando como Ele deveria estar. É sinal que a gente não está procurando a presença dEle para a nossa vida como deveríamos. As coisas têm abalado cada vez mais e mais. Então, bom é isso, quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro e a gente deita com tranquilidade. Porque a gente sabe que a paz verdadeira, ela nos transforma. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é transformado, porque você recebeu a paz genuína. Você tem a certeza de fé que dá ao coração enfrentar qualquer situação, porque é aquela paz que ela vem realmente do Senhor Jesus. A primeira característica da paz genuína também é a certeza que ela vem de Deus, né? Então, ela é originada do próprio Deus. E Deus, Ele vive em perfeita paz. Ele não se estressa, Ele não tem medo, não tem dúvida, não tem qualquer situação, não se abala diante das coisas ruins. Então, é essa coisa. Então, quando a nossa paz ela é genuína, ela vem do Senhor, a gente também fica assim. A gente não se abala com qualquer coisa, não se deixa levar, porque o medo, ele não vem do Senhor. O nervoso, a raiva, não vem do Senhor. Então, quando a gente está assim, é sinal de que a gente não está verdadeiramente em Cristo. Tudo isso porque Ele é o Senhor, nada pode frustrar os seus planos. Não importa o que o inimigo faça contra você. Os planos do Senhor na sua vida, eles não vão se frustrar. Às vezes, a gente atropela as vontades de Deus, aí ela demora um pouco mais para acontecer, mas isso por nossa culpa, porque nós atropelamos os planos de Deus. Mas Ele sempre se cumpre na nossa vida, de uma maneira ou de outra, Ele sempre se cumpre. Porque Ele tem o controle de tudo, Ele escreve cada segundo da nossa vida. Deus, Ele é onisciente, onipotente, nada pode alterar o curso das suas emoções. Ele segue sendo Deus, o Senhor do universo, ainda que nós continuamos, às vezes, a ver as coisas de modo diferente. Muitas vezes a gente vê as coisas de modo diferente, mas Ele continua sendo o mesmo. Paulo, ele apresenta que essa paz, ela é um presente de Deus. Ele fala assim,
Se você, em João, Jesus ele fala que ele vai, mas que ele vai nos deixar a paz. Amém. Então é um presente de Deus. É João 14, 27. Então ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo a minha paz. Aleluia. Então quando a gente busca essa paz, quando a gente recebe esse presente que Jesus deixou para nós, tudo vai bem. Assim seja. A paz que o Senhor proporciona é algo extraordinário. Nenhum de nós pode promover a paz por nós mesmos. Se o Senhor não derramar sobre nós sua perfeita paz, permaneceremos perdidos e desesperados no mundo. A gente tem que entender isso. Nós mesmos não temos condições de proporcionar essa paz. É apenas o Senhor Jesus. Ele que derrama essa paz sobre nós e a gente que aceita essa perfeita e abundante paz em nossa vida. O homem ímpio, a paz está ausente da vida dele. Ele semeia ódio, semeia dor, semeia só coisas ruins na vida do próximo e na vida dele mesmo. Somente aqueles que são presenteados pelo Senhor podem desfrutar da paz excelente e de todo o entendimento. Aqui no 2 Tessalonicenses, vamos voltar lá onde a gente estava lendo no início. Minha Bíblia está toda se desfazendo de velhinha, mas eu não quero pegar outra. Eu gosto da minha Bíblia assim mesmo, sabe? Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê a paz. Ele dá. Paulo afirmou isso para a gente, que Ele é o Senhor da paz e que Ele nos dá essa paz que excede todo entendimento. Paulo afirma que o Senhor dará a sua paz continuamente. Então não importa o que aconteça, continuamente o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele vai nos dar essa paz, a partir do momento que nós venhamos a buscá-la. Mas se a paz continua em nossa vida, por que é que às vezes a gente tem medo? Por que é que às vezes a gente se sente inseguro, se sente frustrado com as coisas? O problema não está em Deus, não. O problema está em nós mesmos. É o que eu falei. A gente atropela a vontade de Deus em nossas vidas. Então, quando a gente faz isso, quando a gente passa por cima da boa, maravilhosa e perfeita vontade de Deus em nossa vida, aí a gente acaba essa situação desesperada. Ah, mas eu perdi um ente querido, eu tive problemas financeiros, eu tive isso, eu tive aquilo. Não importa o que você teve, seja doença, seja perda de um ente querido, seja dificuldades financeiras. Se a gente coloca as coisas na mão de Deus e não atropela a vontade dele na nossa vida, tudo se resolve da melhor maneira possível. Mesmo quando nós não vemos. Muitas vezes a gente não vê aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente só consegue ver aquilo que nós perdemos. Nós não conseguimos ver o que recebemos dele. E aí é onde as coisas começam a ficar mais difíceis. Porque a gente não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Perdemos a paz, achamos que não há mais saída, e muitas vezes o problema não é tão ameaçador assim. Às vezes é uma coisinha tão pequenininha, mas a gente cria uma tempestade tão grande no copo d'água, nós nos sentimos tão inútil, sem esperança, sabe? E é uma coisinha tão pequena que muitas vezes a gente transforma em coisa grande. E quando a gente faz isso, aí as coisas ficam pior, porque a gente acaba crescendo mais aquele problema, porque quando a gente atropela, é uma coisinha pequena. Aí a gente fica na linha de pensamento. E vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. Quando você se dá conta, você está numa bola de neve. E aquela bola vai aumentando, aumentando cada vez mais, e você não consegue mais sair dela. Aí, aonde você vai para o Senhor, aí você vai toda chorosa, porque o Senhor não olhou para você. Porque o Senhor deixou que isso acontecesse. Porque o Senhor fez, porque aí você se desvia da igreja, e aí você acaba no mundo, nos vícios, porque você acha que aquilo vai tirar o seu problema, vai apagar aquilo que está na sua mente. Quando uma coisinha mínima
poderia ter sido resolvido ali com um pouquinho só de paciência, você acaba aumentando mais ainda o coisa. O caminho é reconhecer que só Deus tem a paz genuína. Amém, Jesus. Temos que reconhecer isso e ter a certeza inabalável de que Deus, Ele é presente em nossa vida e nos dá a segurança e a eficácia e a paz que nos consola. Aleluia. Não importa por quais problemas estejamos passando, nós temos que estar seguros nas mãos do Senhor. Sentir essa segurança com Ele. A paz que se sujeita a qualquer circunstância. Você olha ao seu redor e você fala, não tem circunstâncias nenhuma que vai tirar a paz que o Senhor colocou em mim. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque eu tenho experimentado isso. Glória a Deus. Eu tenho, sabe, de vez em quando eu dou aquela baladinha, mas eu não me deixo me envenenar. No dia seguinte, eu já acordo assim, eu já coloco, eu já oro ao Senhor. Ou às vezes, assim, durante a madrugada mesmo, durante a minha oração, o Senhor já fala ao meu coração e eu tenho conseguido sentir essa paz no Senhor. A pastora sabe que, assim, algumas dificuldades que eu andei passando nos últimos dias e eu não tenho me deixado abalar por eles. Sabe, assim, é algo assim que o Senhor tem colocado em mim e eu desejo muito que o Senhor também trabalhe no coração de cada um dos irmãos. Os irmãos aprendam também a lidar com essa paz que o Senhor tem para oferecer para Que vocês. assim seja, meu Deus. E a palavra do Senhor, ela vem por meio para experimentar as suas verdades. Se a palavra de Deus diz sim, é sim. Aqui, ó, o que está na Bíblia, o que está aqui é verdade. Não adianta a gente duvidar do que está aqui. Se o Senhor falou que Ele vai nos dar paz, Ele nos dá. A palavra do Senhor, ela não mente, ela não volta atrás. Então a gente tem que acreditar em sim, sim, não, não, o que está escrito aqui. E se a gente não acreditar no que está aqui, se a gente não acreditar que Deus vai nos dar essa paz, se a gente não acreditar que Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos vida, estivéssemos em abundância, nós não vamos ter essa paz, nós não iremos para o céu estar com Ele, se nós não acreditarmos no que está escrito aqui. É preciso acreditar na palavra do Senhor, ter a certeza dessa paz genuína que Ele nos dá. Não podemos deixar levar pelas alterações momentâneas em nossas vidas, nem pelas modificações causadas pelos nossos sentimentos. Se algo ruim acontecer de repente, não consigo parar, refletir e meditar na grandeza do amor de Deus. Aconteceu algo? Reflete. Não vai já direto com as suas próprias mãos. Dá um tempinho, porque a palavra de Deus, ela nos fala em Provérbios 19:2, que peca quem age por impulso. Coloca o primo, por favor. Colocou? Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. Então, se a gente faz as coisas assim apressadamente, a gente peca quando a gente não reflete na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Até mesmo porque fazer tudo se nas pressas, como diz o ditado, né? Quem tem pressa come cru e quente. Então a gente tem que ter bastante paciência para resolver as nossas coisas. E se você não tem, pede ao Senhor que Ele dá. Aleluia. Porque se a gente pede, a gente age corretamente. A gente não age de qualquer jeito quando a gente pede ao Senhor o entendimento. Amém? Amém. A paz também é o caminho para a unidade. Quando a gente tem paz, a gente também vive em união com os nossos irmãos. Porque aqui em 2 Tessalonicenses 3, Paulo, ele está orando ao Senhor, ele está buscando isso para o povo. Para que tenha a unidade. Porque com a paz, a gente vai conseguir manter a igreja do Senhor. Porque se a gente começar a viver em guerra, a igreja também vai se acabar. A gente vai ver
irmãos dentro da igreja que não se falam. A gente tem irmãos que congregam na mesma igreja, que professam a mesma fé e não se falam. E quando o irmão chega na casa de uma outra irmã, se você for convidar fulano, eu não venho. Se houver uma reunião na casa de uma irmã ou qualquer coisa, não, eu só vou se fulano não for. Isso é um absurdo. Se você está com algum problema com o seu irmão da igreja, ou irmão de sangue, vizinho, peça perdão. Mas não fui eu que errei. Não importa. Peça perdão. Se foi ele que errou, o Senhor vai trabalhar no coração dele, ele vai entender, mas vocês vão viver o quê? Em paz, vai viver em harmonia. Seja dentro da igreja, seja na empresa, seja na sua vizinhança, onde quer que seja. Porque essa paz, ela é essencial para o entendimento, para a união da igreja do Senhor. Porque foi isso que Paulo pegou. Ele tinha essa preocupação, porque ele sabia que era necessário para a igreja. Porque se não fosse assim, não teria como. Colossenses 3,15. Oh, Senhor Jesus, Senhor da glória. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então nós somos chamados em um corpo. Se nós somos membros do mesmo corpo, então a gente precisa viver em harmonia, em paz um com os outros. É a palavra de Deus que fala isso. Porque o coração humano, ele é de guerra. Você querendo ou não, o nosso coração, ele só vem a guerra. Sempre que alguém faz alguma coisa, você já começa a pensar como é que você vai se vingar dele por aquilo que ele te fez. E começa aquela coisa, aí você vai e retruca, e ele vai e revida, e fica um revidando o outro, quando você vai ver ter uma guerra. Então, mas isso é do coração humano, é nosso, é carne. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando na palavra, porque o pecado, ele é causador da guerra. Então, quando a gente vive em pecado, a gente vive em guerra. Com todos, inclusive com Deus. Quando a gente vive em pecado. Porque Deus não tem como nos dar a paz se nós estamos em pecado. Os nossos irmãos em Cristo, eles vivem mordendo uns aos outros. Está em Gálatas. Está escrito isso em Gálatas 5,15. Quando nós não vivemos em paz, nós vivemos mordendo uns aos outros. Sabe? Então, quando a paz parece distante, lembre-se que ela tem sua origem em Deus. E um presente dele para nós. Colocou lá, ó. E vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros. Sede não vos consumais também uns aos outros. Está vendo? Está na palavra. Quando a gente vive em guerra, a gente está mordendo um ao outro, está consumindo um ao outro. Isso é triste, né? Então vamos buscar no Senhor esta paz que a gente precisa para a nossa vida. Esta paz, aquela que foi transformada pela graça de Deus, que está nele para nós. Buscamos ele cada vez mais em nossas vidas. Amém? Amém. E obrigada pela oportunidade. Glória a Deus.